Meu bom dia especial a você da parte de Deus, a você que me assiste nesta manhã, neste final de manhã, nesta quarta-feira abençoada. Está no ar a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Onde Estás, trazendo as notícias do céu, de cura, de libertação e de salvação, a verdadeira visitação de Deus com o seu poder ao seu lar, aonde você está. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa fazer brilhar uma luz radiante de fé e de esperança ao seu coração nesta manhã. Eu convido você a orarmos juntos para iniciarmos mais este encontro com Deus. Ore comigo, por favor. Querido Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Obrigado por mais este encontro que temos contigo esta manhã. Peço a tua bênção sobre cada uma dessas pessoas que fazem parte deste encontro neste momento. Continua falando e esclarecendo a tua palavra e trazendo a tua unção para tocar nas vidas. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Pegue novamente aí a sua Bíblia e vamos dar continuidade aí à nossa viagem, ao nosso estudo bíblico. Vamos ler aí mais uma vez um texto sagrado no capítulo 3 do livro de Gênesis. Estamos aí nessa trajetória estudando sobre a história da redenção do homem. Mas enquanto você se prepara, ouça aí uma canção de Deus aí ao seu coração, uma mensagem especial através desta canção. Você não pode parar. Você tem que colocar um sorriso desse rosto. Teu Deus merece. O que está acontecendo, amigo? Pra entregar os pontos desse jeito. Você precisa de uma vez por todas aprender que quem em Deus espera, um dia aprende e no outro ensina que quem hoje está por baixo, amanhã estará por cima. O cálice amargo que você bebia, nas mãos do inimigo Deus vai colocar. E a vitória que você queria, Ele vai te entregar. Levante a bandeira e cante o hino da vitória. Celebre e comemore por antecipação. Viva em novidade e aprenda o jeito de se tornar. Vamos aqui à palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma leitura bíblica, ainda no capítulo 3 de Gênesis. E eu vou ler com vocês esta manhã o versículo 10, que diz da seguinte forma: Então respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi. O que esse texto sagrado pode trazer de ensinamento para as nossas vidas esta manhã? Estamos analisando o pecado do homem e a forma astuta como
o diabo conseguiu convencer o homem a fazer o que ele queria. Mas a partir de hoje eu convido você para estarmos pensando um pouco sobre as consequências deste ato, deste pecado que o homem cometeu. O texto que nós lemos, ele nos diz que o homem, quando ele ouviu a voz de Deus no jardim, ele sentiu medo. E a primeira consequência do pecado que nós podemos observar imediatamente foi justamente uma mudança psicológica que aconteceu no homem e na mulher. Ora, antes, o homem ainda não tinha conhecimento de nenhum sentimento de tristeza. O homem ainda não tinha provado a dor da angústia, do medo, um sentimento de juízo. Mas imediatamente após o seu pecado, houve uma transformação no interior do homem. Todo e qualquer sentimento de satisfação que ele sentia, agora passou a dar lugar a sentimentos negativos. E é justamente sobre isto que eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, sobre esta consequência do pecado. Você já deve ter ouvido falar que as doenças da alma, elas deverão aumentar ainda mais. E existe uma quantidade incontável de pessoas que vivem com doenças sentimentais. E é justamente comprovado pelos médicos hoje, pelos estudiosos, que essas doenças psicológicas, elas provocam doenças físicas no corpo da pessoa. E isto tem levado as pessoas, pelo sentimento negativo, dessas emoções negativas que o homem passou a sentir depois que pecou, como o medo, a tristeza, a angústia ou coisa parecida, tem levado os homens a um estado de espírito chamado depressão. Quantas pessoas hoje não estão deprimidas, não estão fugindo de outras pessoas, fugindo do mundo, porque não consegue ter uma paz de espírito. Talvez você que está me ouvindo está precisando desta paz interior. Talvez você tenha alguém na sua família que está nesse estado de espírito, de depressão. E isto é justamente uma consequência do pecado. A Bíblia diz, meus irmãos, que as consequências do pecado passaram automaticamente a todos os homens quando Adão, ele pecou. Então, o pecado de uma pessoa muitas vezes afeta as pessoas que estão em volta dele. O pecado de um pai de família afeta toda a família. E isso traz um desequilíbrio emocional sobre os filhos, sobre a esposa, sobre o marido, sobre os amigos, sobre os vizinhos, até levar a pessoa a um estado crítico de depressão e, por fim, gerar outras doenças. Isto é uma consequência quando o homem, ele precisa voltar-se a Deus novamente.
Ouça o que o salmista Davi diz em Salmos 32, versículo 3 e 4. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. É justamente este o sentimento quando o homem tem ao estar longe de Deus. Se você tem sentido algo semelhante, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa reconhecer e buscar a comunhão com o Senhor, para que você sinta a paz de espírito. E como fazer isto? O salmista, ainda no capítulo 34, ele diz assim: busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, né? E ele ainda diz mais aqui neste texto sagrado, né? Que ele buscou ao Senhor, e quando ele buscou ao Senhor, ele respondeu e livrou ele de todos os temores. No versículo 6 ele diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou de todas as suas angústias. Ou seja, houve uma cura psicológica, acontece quando o homem busca a Deus para viver de acordo com a sua palavra. Há uma paz de espírito. Você não pode viver com este sentimento de medo, fugindo da presença do Senhor. O profeta Isaías, para concluir, talvez você possa pensar: mas o que eu tenho feito é algo tão difícil de até eu mesmo me perdoar, né? Ouça o que o profeta Isaías diz no capítulo 1, versículo 18. Vinde então e argue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ainda que o homem tenha pecado, Jesus veio para trazer uma saúde psicológica a todos nós. E quando o homem, ele busca a Deus, ele reconhece os seus pecados, ele entende que precisa ter a sua alma liberta das angústias, do medo e do sofrimento interior que o pecado provoca no homem. E ele busca a Deus e reconhece que Deus é capaz de perdoar qualquer pecado, então ele vai encontrar a paz de espírito que Jesus conquistou para nós no Calvário. Busque isto para você e para a sua família. Deus abençoe a sua vida. Ore comigo esta manhã, em nome de Jesus. Querido Senhor, Pai amado, eu te apresento estas pessoas, Senhor, que estão a me assistir nesta manhã. Muitos podem estar angustiados, precisando de paz de espírito, com a alma sufocada, tristes até a morte. Muitos, Senhor, estão doentes com as doenças da alma e têm provocado doenças físicas nos seus corpos. Ó Espírito Santo, faz as pessoas entenderem que precisam recorrer a Ti para o perdão. Não permitam que elas se calem, porque o salmista disse: enquanto eu me calei, os meus ossos se secaram. Mas traz vida às pessoas que precisam ser restauradas espiritualmente, para que sejam pessoas ainda em lutas, mas vivendo uma vida de comunhão e de felicidade na Tua presença. Entra nos lares e traz a paz interior em cada coração nesta manhã. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Amanhã estaremos neste mesmo horário
com o nosso encontro. Espero você. Convide outras pessoas para fazer parte conosco desse encontro, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada em seu coração e em toda a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.